Tem um post muito bom que circula há tempos aí pelas redes sociais e eu preciso, por uma questão de honestidade, pontuar que é fake news. Mas é uma fake news muito boa, que é quase uma pena que seja fake news. Ou melhor, é um terço fake news. O post diz o seguinte: em 1986, Maradona usou uma camisa escrito "Não às drogas". Platini outra com os dizeres "Não à corrupção". Já Pelé, na comemoração de seu milésimo gol, pediu "Ajudem as crianças". Anos depois, Maradona teve overdose, Platini foi preso por corrupção e Pelé negou-se a reconhecer a própria filha. As palavras o vento leva, as atitudes permanecem e o exemplo. Qual é a mentira dessa história? É que a camisa do Platini também tinha a inscrição "Não às drogas", ao invés de "Não à corrupção", como a mensagem dizia. Todo o resto é verdade. Maradona realmente acabou tendo problemas com drogas, Platini foi afastado da FIFA por corrupção e Pelé, que realmente pediu "Ajudem as crianças", não reconheceu em vida uma de seus 7 filhos, Sandra Regina Machado, posteriormente Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento Felinto. É verdade que quando houve a descoberta da paternidade, Sandra já tinha 27 anos e era mãe. E de fato, o Pelé não pode ser acusado de tê-la abandonado quando criança, mas o fato é que ela teve que enfrentar uma longa batalha judicial para ser reconhecida como filha do rei do futebol. Mesmo com o exame de DNA provando que o Pelé era pai, ele recorreu diversas vezes e nunca quis aproximação com a filha. Em sua defesa, Pelé chegou a dizer que quando a interlocução com Sandra começou a ser feita pelo marido dela, ele, Pelé, se sentiu pressionado, chantageado. E aí a negociação passou a ser feita mediada por advogados, estragando o que deveria ser uma relação natural entre pai e filho. É uma explicação válida, mas que não justifica, e acabou sempre como uma espécie de mácula na imagem dele. Voltando a Sandra, ela se elegeu vereadora em Santos, anos mais tarde, foi reeleita por um mandato e acabou falecendo de câncer, mesma doença que anos depois vitimaria o seu pai. Pelé sequer chegou a ir ao enterro, mas mandou flores. Em 2020, os netos de Pelé, já maiores de idade, disseram que não viam o avô há mais de 10 anos. Mas felizmente essa história teve um bom final, quando, na véspera da morte de Pelé, eles visitaram o avô no hospital a pedido das filhas do jogador, suas tias, Kelly e Flávia. Eu contei essa história aqui para dizer que, na minha opinião, Pelé foi um ser humano médio, com seus erros e acertos. Dentro de campo, o maior de todos. Fora de campo, nem herói nem vilão. Vi muitos por aí, de esquerda inclusive, colocando o Pelé como se fosse um exemplo de militante social, pegando uma foto que ele tirou pelas diretas já, quase como se ele estivesse no mesmo patamar do Sócrates. Mas também é injusto dizer que ele fosse um completo alienado. Falo do Pelé para dizer que sim, é uma pena essa partida relativamente precoce do maior jogador de futebol da história. E quem tem dúvidas sobre o Pelé ter sido o maior de todos os tempos, deem uma olhada no vídeo lançado faz poucos dias pelo Átila, que explica isso por um viés bastante objetivo e científico. Mas vamos com calma, tanto na hora de criticar quanto na hora de elogiar o Edson Arantes do Nascimento. Agora, eu queria falar aqui também sobre duas situações que a galera forçou a barra na interpretação, ou por burrice, ou por uma vontade de entender o óbvio mesmo. Primeiro, sobre o Kaká, que ele disse que o Ronaldo, abre aspas, no Brasil é só um gordo andando na rua. O próprio Ronaldo entendeu o que ele estava querendo dizer, não levou essa polêmica aí besta adiante. Ora, lendo o que o Kaká disse, está muito claro. Abre aspas. Nós, brasileiros, às vezes, não reconhecemos nossos talentos. Se vocês virem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar, uau, porque ele é algo diferente. No Brasil, é só mais um gordo andando pela rua. Ou seja, ficou claro aí que o Kaká ele não estava menosprezando ninguém. Ao contrário, ele estava dizendo que os jogadores brasileiros não têm o devido reconhecimento no próprio país. Se isso é verdade ou não, eu pessoalmente tendo a não concordar muito com ele. Mas fica claro que não foi uma tentativa de ofender o Ronaldo, muito pelo contrário. Apenas a tentativa de uma parte da imprensa de fazer sensacionalismo e caçar cliques. E muitos não leem a matéria e acabam ficando com uma compreensão distorcida do que realmente aconteceu. O mesmo pode-se dizer, talvez, numa escala maior, da declaração do Mbappé de maio de 2022, em que ele disse o seguinte, quando perguntado sobre quem eram as seleções favoritas para a Copa do Mundo. Abre aspas. Tem a França já, uma das favoritas. Eu penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando a gente chega na Copa do Mundo, estamos prontos, disse Mbappé, que completou. A Argentina e o Brasil, nesse aspecto, não tem isso.
Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham, finalizou o atleta do PSG. Francamente, gente, que mentira que ele disse aí. A fala dele não foi em nenhum momento crítica à qualidade do futebol de Brasil e Argentina, também muito pelo contrário. Ele disse que Brasil e Argentina são os dois únicos países fortes da América do Sul. Só que, apesar de serem duas grandes seleções, elas estão acostumadas a jogar com seleções mais fracas ao longo das eliminatórias. Enquanto as seleções europeias que jogam entre si estão melhor treinadas porque estão acostumadas a fazer jogos difíceis. E qualquer um sabe que, na maioria dos esportes, quanto mais difíceis são os adversários que você costuma enfrentar, a tendência é melhor você ficar. E alguém duvida que as eliminatórias sul-americanas são mais fáceis que as europeias? Basta ver que apenas o Brasil, a Argentina e o Uruguai são campeões do mundo na América do Sul, sendo que o Uruguai não ganha desde 1950. A fala do jogador francês pode até mesmo ser lida como elogiosa, no sentido que ele dá a entender que o Brasil e a Argentina, se jogassem frequentemente contra outras seleções grandes, iriam ainda mais forte para a Copa. Mas, de fato, as últimas Copas antes da atual haviam sido vencidas por europeus mesmo. Então, objetivamente, o francês só falou a verdade. Ah, mas a Argentina venceu, então a fala dele estava errada? Claro que não. Primeiro porque ele falou em maio passado sobre favoritismo. Ele não disse que quem iria efetivamente vencer a Copa ou não. Ou alguém acreditava que o Marrocos ia eliminar Portugal e Espanha e chegar nas semifinais. Mas aconteceu, né? Se o Marrocos vencesse a Copa, todo mundo estaria errado por colocar o Marrocos como não favorito em maio? E segundo, porque mesmo dizendo que o futebol sul-americano é mais fraco, ele não tirou a Argentina da lista de favoritas, ainda que reconhecesse que a França tinha uma vantagem, que é de jogar sempre contra as seleções mais fortes. Em resumo, esse foi também mais um caso onde se quis ver polêmica onde não existia. Concorda comigo ou discorda? Quero saber o que você pensa. Deixa aí nos comentários. Um abraço e até a próxima. Feliz 2023 para todos vocês.